Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo bem aí? A gente está começando aqui o 14º podcast do Viva Mais Vida. Já passamos de um ano, né? Um ano, mais 2 episódios, 14, vamos avançando. E hoje, galera, tem uma situação que vinham me pedindo já aqui, e não por eu não pensar nisso, mas era verdadeiro. O pedido que me faziam aqui, da galerinha que acompanha, ele tinha anexo, né? O pessoal me cobrava que estava muito masculino o programa, que sempre Uhum. convidados homens, né? Eu acho que uma vez só veio uma nutricionista junto com o marido dela, que é o Cris, um amigo meu que é professor, e ela acabou vindo junto, e de fato, até então eu não tinha tido nenhuma convidada feminina aqui. Ah, e aí, já que isso estava acontecendo, eu então resolvi, digamos assim, pagar minha conta de forma bem paga. Por quê? Porque além de eu trazer uma convidada, que é uma grande amiga minha de muitos anos, ela ainda, o assunto vai ser sobre o universo feminino. Então, assim, Isso aí. eu acho que eu vou ganhar uns 70% aí, né? De 100% que estava a minha dívida, vai diminuir uns 70% pelo menos, porque vem a convidada, e a convidada ainda vamos falar sobre assunto que é referente ao universo Um feminino. É universo. a minha amiga Paula Fará que Uhum. está aqui, por vídeo. Ela está lá em Garopaba, né, em Santa Catarina, e agora abriu a sua possibilidade de fazer por link aqui o programa. Eu estou aproveitando e Muito está sendo legal. muito bom. Paulinha, que bom que tu está aqui. Estou bem feliz, bem contente, e acho que vai ser um bate-papo legal aí. Como é que tu tá aí? Tudo bem? Com certeza, Dani. Obrigada pelo convite. Estou bem honrada de ser a primeira mulher a estar aí no teu programa, no teu podcast. Bacana. E uma amizade de longa data mesmo, De né? longa Não vamos data. nem falar aqui para não entregar a gente. É isso aí. A, Mas a, aí quase 40 anos, né? É mesmo. A Paulinha é Então, uma grande tô amiga super minha, galera. feliz. Tanto ela quanto o marido dela são meus amigos desde os 4 ou 5 anos, desde o jardim de infância no colégio. E a gente, desde Aham. então, tem, né, aqueles amigos que o Se contato não acompanhado, né? sempre, né? Sabe tudo desde sempre sobre a vida um do Uhum. outro e aquelas amizades. Na verdade, eu sou dindo de casamento de vocês também, né? É, Quando começou a falar, eu lembrei disso, nosso sou padrinho dindo de de casamento casamento. deles lá, então É tenho verdade. certeza que a conversa vai fluir bem aqui, porque já tem uma intimidade bacana para Com ir traçando os certeza. assuntos, né? Paulinha, vamos lá então. O que que eu pensei em fazer aqui? Num primeiro momento, eu tenho algumas dúvidas para te perguntar, mas antes Uhum. disso, eu vou deixar que tu apresente o teu trabalho, fale um pouquinho sobre ele. Eu vou listar algumas Tá. coisinhas aqui, e a Paula vai daí discorrer com um pouco melhor sobre isso. Mas a Paula, o que que ela faz aqui, ó? Ela ajuda as mulheres a terem um autoconhecimento melhor sobre. ah, eu não vou ficar explicando por mim, né? Porque ela que Tá. vai fazer isso. Mas já tem um autoconhecimento melhor. ah, Tem uma questão que chama terapia transpessoal, que ela vai abordar também. Isso. Questão Uhum. dos ciclos da mulher também, que é uma coisa que interfere sempre no dia a dia de toda mulher. Ela também faz Isso. retiros e vivências. Eu já tive a Uhum. oportunidade até de fazer De uma que foi com o participar, Márcio né? junto, né? Então eu pude ver um pouco como É. é que é. E faz atendimento terapêutico também. Enfim, questões sobre o Uhum. universo feminino que para mim, eu estou bem curioso, porque tem questões que homem e mulher são diferentes, né? Então, tem coisas que para mim são Uhum. bem estranhas, e eu vou tentar entender no meio do caminho. Mas, Paula, explica um pouquinho aí, me fala um pouquinho assim, o que é o trabalho que a Paula faz em cima desse pouco que eu falei aqui. Tá, vamos lá, Dani. Eu sou terapeuta, já venho aí numa trajetória de quase 10 anos nesse universo. Sou mentora de mulheres, sou guardiã de círculos de mulheres, que os círculos são um movimento mundial que está buscando fomentar a irmandade feminina, resgatar os valores femininos mais do que tudo, e, e auxiliar essas mulheres nos seus processos de desenvolvimento, de autoconhecimento, de resgate da sua força. Comecei
lá atrás, sem saber muito onde isso ia dar. Se eu pensando na minha trajetória, eu sou formada em direito, então Sim, venho de um universo bem diferente desse que eu trabalho hoje. E há quase 9 anos recebi um convite de uma amiga para entrar num projeto, quando eu comecei a pensar em vir morar aqui em Santa Catarina. E no início a gente não sabia bem que projeto seria esse. E aí nessa época eu tinha tido filhos, já tinha essa vontade de vir morar na praia, então tem aí um chamado assim da natureza muito forte dentro de tudo isso que eu faço, dessa reconexão com a natureza, do contato com a natureza, da importância disso para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, né? E então lá atrás iniciei esse projeto sem saber muito. sim, Começamos a fazer retiros para mulheres. sim. A ideia dos retiros veio eu comecei a fazer um curso que comecei a estudar sobre o sagrado feminino, e sobre todo um universo que eu mesma desconhecia. Sim. Isso com crianças bem pequenas, com 2 bebês, Sim. né? Então ali a maternidade também veio e me trouxe uma mudança muito grande, me trouxe uma necessidade de mudar a vida que eu tinha, da cidade, daquela rotina engessada, né? Aquele horário das 8 às 6. E aí quando tive filhos, aquilo começou a se tornar insustentável. Sim. Para mim era estranho, era impensável eu sair de manhã e voltar de noite e deixar os meus filhos aos cuidados de alguém. E claro que eu tenho uma condição privilegiada por poder ter feito essa escolha, né? Uhum. Então lá atrás, quando eu descobri todo esse universo, quando eu comecei a entender sobre a minha própria ciclicidade, entender tudo que tinha por trás disso, sobre esses mistérios do feminino, surgiu uma vontade imensa de compartilhar isso com as mulheres. Então comecei com os retiros. Nos primeiros anos eu só fazia os retiros e aí de lá para cá eu mergulhei em cursos, em iniciações, formações, fui para psicologia, né, para ter um embasamento então aí mais forte para poder conduzir os grupos. Uhum. E aí a coisa foi toda acontecendo, vim Sim. morar aqui. Vamos. Há 4 anos já iniciei um grupo mensal, que é um círculo de mulheres que acontece toda lua cheia aqui na Praia do Rosa, que é Uhum. um grupo terapêutico. Sim. E comecei com os atendimentos online nesse meio tempo, então Foi muita descobrindo. coisa. Foi seguindo o caminho. Ainda Sim. isso, acho que ainda tô descobrindo para onde esse caminho vai me Tem levar, uma, assim, tem uma acho. pergunta que eu ia te fazer e tu já deu algumas pistas aí sobre a resposta, mas mesmo assim eu vou manter porque para puxar um pouco mais. Eu me lembro que Uhum. quando começou esse movimento de vocês de sair de Porto Alegre, né? Nós todos porto-alegrenses, eu Uhum. morava em Porto Alegre também, vocês também. E eu me Sim, lembro que quando eu comecei a ver essa movimentação de ir para a praia, morar né, o Garopaba fica mais ou menos 400 quilômetros de Porto Alegre, né, já em isso. Santa Catarina, então, né, não é tão do ladinho, embora seja comum para o gaúcho frequentar Sim, ali, sim. mas ir morar é uma situação bem diferente, outra dinâmica de dia a dia, né, tudo muito Uhum. diferente do que é Isso. numa cidade que nem Porto Alegre, né. E eu me lembro que quando eu soube que estava acontecendo esse movimento com vocês, imagina, tu tá falando que foi uma coisa que tu foi descobrindo e vendo como é que ia ser. Imagina para quem não é tu, né? Uhum. Para quem tá olhando de fora, para quem não é vocês, né? Eu na época pensei assim, cara, eu confesso que eu pensei, cara, isso aí eles estão viajando. Acho que eles, né? Eu acho que eles vai dar um ano e vão voltar para Porto Alegre, porque E tu não foi o único. exato, porque eu pensei assim, que não tinha muito a ver com a vida de vocês até então ali, né? Uhum. Embora a gente sempre teve, eu também, né? A gente sempre teve um pezinho na praia, um pezinho na Sim, good vibes aí, né? Mas assim, o Márcio trabalhando envolvido com direito, né? Oficial de justiça, a profissão dele, tu também eu na também. imobiliária da tua família lá, ligada à advocacia, Uhum. coisas bem do trabalho na cidade, do dia a dia na cidade, de morrer de Uhum. segunda a sexta para viver só no final de semana, né? Bater o É. cartãozinho.
né? Pagar as contas, Aham. cuidar do futuro, aquela coisa que a gente foi, né? E aí, quando eu vi que isso aconteceu, eu pensei que isso pudesse ser uma coisa passageira comigo, né? Na Aham. época, mas acabou que não foi. Então, o que que eu te pergunto? Essa situação de tu ter iniciado esse trabalho, ela veio posterior a vocês terem dado esse passo de ir para aí, ou ela é anterior e daí também já tinha um plano que de repente eu não sabia e aí vocês já sabiam e por isso que estava acontecendo? Como é que foi o ritmo dessa situação aí? Na verdade, primeiro veio a decisão de morar na praia, Sim. que num primeiro momento acabou sendo postergada por situações ali que a gente vivenciou, enfim, teve que ficar mais um tempo em Porto Alegre. Quando a gente resolveu que viria, aí sabe aquela coisa que caminha, que o caminho se abre? Sim. Então aí que surgiu esse convite, foi um convite que caiu Uhum. no meu colo, não era uma ideia formada, não era, vamos fazer retiros, era uma ideia de montar um projeto, e Uhum. aí a partir daquilo a gente começou a fazer um brainstorm ali, o que Uhum. vai ser isso, né? Então, era eu acho que além da natureza, a outro pilar, assim, dessa transformação foi o yoga, que Uhum. eu comecei a praticar muito cedo, então começou a entrar na minha vida essa outra forma de pensar, Sim. enfim, de ver a vida, né? Sim. Então a intenção inicial até era assim, vamos abrir uma página na internet que as pessoas possam encontrar aqui no Rosa experiências transformadoras. Sim. Então começou por aí. Um lugar Então adequado para isso, né? Um o lugar. lugar adequado. Acabou que eu comecei a fazer os retiros antes de me mudar. Sim. Então, eu vinha para cá, vinha para Garopaba, deixava o Márcio em Porto Alegre com os guris, o Ravi tinha 1 ano e meio, o Sim. Gael tinha 3 e meio, eram 2 pequenininhos, e ouvi o coração e segui ele. Eu acho que eu posso dizer isso assim com muita certeza, né? Entendi. Eu fui sendo conduzida. E no primeiro, uma coisa que eu gosto sempre de trazer, assim, que o primeiro retiro que eu fiz, eu conduzi um círculo de mulheres sem saber o que era que eu estava fazendo, sem saber que era um círculo de mulheres, e aí depois, na caminhada, na minha busca com os meus estudos, eu descobri que aquilo era algo que já existia, que era algo milenar, ancestral, e que Sim. era um movimento que estava acontecendo no mundo inteiro. Sim, tu começou no feeling e descobriu que o feeling tinha base. Tinha uma ba... Exatamente. Entendi. E me diz uma coisa, Paulinha, só para contextualizar, né? Tem uma turma da Uhum. corrida aí, principalmente, que me acompanha. ah, a Garopaba, Praia do Rosa, fica a mais ou menos 400 quilômetros de Porto Alegre, e lá é um lugar praiano, mas não praiano como aqui o Rio de Janeiro, que tem a cidade Uhum. junto, né? É um local praia, e digamos assim, morar lá é um ambiente talvez próximo a de um sítio, assim, né? É como se você é um Uhum. lugar lindo, maravilhoso, de natureza exuberante, a praia é lindíssima, Aham. maravilhosa, mundialmente conhecida, né? Aliás, Aham. quem Uma das praias mais lindas do mundo. é lindo mesmo, quem não conhece tem que ir lá conhecer. E digamos assim, a vida, a parte de onde está a casa de cada um lá, não é um ambiente assim tão urbano, tipo uma cidade, né? É uma coisa mais Uhum. perto da natureza, muda totalmente. Então, assim, Cidade pequena, né, sim, Dani? sim. Tem Garopaba, que é do lado, seria a cidade, Garopaba de um lado, Imbituba do outro, seriam as Centrinho. cidades mais Aham. urbanizadinhas, assim, né? Isso. E aí a Praia do Rosa fica. Quem chegou aqui Aí, quer participar, deixa ela veio dar participar. oi. E aí então, assim, só para ajudar, é uma troca bem absurda de vida, porque Porto Alegre, não, Porto Alegre, assim, tem uma galera de São Paulo aqui que frequenta bastante. Imagina assim, Porto Alegre é Sim. mini São Paulo, uma selva de pedras, um lugar, Urbano. né, ônibus, prédio, né, vista bonita lá é olhar na Uhum. sacada um monte de prédio um atrás do outro, né, não, Aham. é outra situação. Então, é Sim. uma mudança bem significativa que eles encararam de vida lá. Uhum.
É. Paulinha, me diz uma coisa, vamos entrar sobre as situações específicas que tu trabalha aí no teu Aham. negócio aí. Ah, autoconhecimento feminino, que foi a primeira coisa que eu marquei aqui que me chamou a atenção, né? Na verdade, esse Uhum. negócio de autoconhecimento é uma coisa necessária para todo mundo, né? Não só para a Para todo mulher, né? mundo. Para todo mundo. Com Quanto mais uma pessoa certeza. se conhece, melhor, né? Eu Com sempre, certeza. quando eu falo com algum amigo meu que está pensando em ir psicólogo, se tratar, alguma coisa assim, geralmente isso parte a pessoa achando que está com algum problema. E eu sempre respondo para a pessoa, cara, É, isso é um luxo. Isso aí não é um é problema. verdade. Isso é um luxo, porque não tem nada melhor na vida do que a gente se conhecer, né? E Se não é simples. desenvolver, né? Exato. Uhum. E se a gente não fica atento para isso, não é nada incomum pessoas que não se conhecem, né? Pessoas que não sabem Sim, nem do que gostam, na verdade, né? Imaginam que gostam de uma coisa, estão condicionadas a um tipo de vida e, na exatamente. verdade, nunca É. parou para pensar se aquilo ali é mesmo o que ela. Mas, no teu Aham. caso, aí entra no universo que, eu não, que para mim é estranho, vem nessa situação do autoconhecimento feminino, né? Que deve ter umas Isso. coisas bem particulares, porque ah, a mulher tem o ciclo mensal dela, ela é mãe, Uhum. né? Imagina, Uhum. gerar um homem, eu não consigo nem imaginar o que, que deve ser crescer um bebê na minha barriga e depois ele sair dali, Uhum. né? Nem consigo imaginar uma vez por mês ter que estar preocupado que pode, sei lá, vai começar a sair sangue do meu corpo aqui, né? Todo mês. Uhum. É umas coisas que totalmente, Sim, que a gente, embora saiba, a gente não sabe como é isso, né? Então, assim, sim. a situação do autoconhecimento, Paulinha, tu percebe que o quanto com esse trabalho tu já deve ter tudo despertado em ti, muita coisa que tu não sabia, e certamente Claro. já percebeu mudanças em pessoas que passaram por ti aí, Com né? certeza. Então me conta um Uhum. pouco assim das tuas emoções em ver isso acontecer e o Aham. significado que tem para ti isso aí também. Dani, eu acho assim, a gente falar em autoconhecimento, né, como tu falou, eu acho que a gente está num momento que isso está muito em evidência, e cada vez mais se mostrando necessário e importante que a gente tenha inteligência emocional, que a gente tenha essa preocupação com um autodesenvolvimento, né, dentro da nossa trajetória de vida. Mas na verdade o que a gente vê é que muita gente, talvez poderia falar que a grande maioria das pessoas vive num estado de normose, né? Um estado de estar ali No automático. tá vivendo ali no automático, exatamente, sem pensar muito da onde vêm as suas escolhas, sem pensar muito para onde estão indo, o que querem da vida, né? Uhum. E aí, quando a gente entra no universo do feminino e a gente traz essa consciência sobre a ciclicidade, eu acho que o principal aspecto que eu trabalho com as mulheres é a ciclicidade, Uhum. que é um tabu, é um tema que não é falado, é pouco falado, ultimamente vem sendo mais falado, mais abordado, enfim, nas mídias, mas até muito recentemente era algo que era escondido, a mulher, então não sabia como lidar com isso. Então a mulher ficava menstruada, tinha que esconder, tinha vergonha, se sentia suja, Sim. existe muita relação da menstruação como sendo algo ruim, como sendo Sim. algo impuro, inclusive espiritualmente falando. E aí descobri que existe toda uma sabedoria ancestral que te fala que o teu corpo não está errado, que ele não está falhando, que ele não tem nenhum problema, Sim. e que muito pelo contrário, o teu ciclo menstrual ele pode te ajudar a partir do momento que tu te apropria dele, que tu conhece ele, que tu sabe como ele funciona, é muito libertador, Sim. né? Então, a mulher pensar em se conhecer, em se desenvolver a partir disso é muito profundo, porque a gente está falando de corpo, a gente está falando de coisas que acontecem no corpo da mulher, que são, como é que eu vou dizer, são coisas que acontecem com todas as Da mulheres, não natureza, tem né? que a gente fazer a respeito, são da nossa natureza, e entender isso nos traz um senso, inclusive, de valor,
né? Sim. Então, para que serve isso aqui? O que acontece dentro dessa variação, né? A gente está falando de uma questão que é fisiológica, a gente tem dentro do mês uma variação, na verdade, hormonal, né? Uma flutuação hormonal, Sim. que afeta absolutamente todos os aspectos do nosso ser, desde o nosso corpo físico, desde da nossa nosso mental, é afetado o nosso cérebro, ele atua em áreas diferentes, dependendo da fase do ciclo dos hormônios que estão em alta ou em baixa naquele determinado período. Então, eu vou ter mudanças no meu estado emocional, eu vou ter mudanças na minha energia física, na minha força física, eu vou ter mudanças bem significativas, inclusive no meu aspecto cognitivo, né? Mas o que eu trago e que eu acho que é o que vai gerando essa diferença na vida das mulheres que vão entendendo isso e vão conseguindo viver isso na sua vida, é que a gente tem em cada uma dessas fases, inclusive naquilo que se acha que é ruim, a gente tem tesouros, né? E o nosso ciclo ele fala sobre a criatividade. Uma mulher que está no seu durante esse período fértil da sua vida, ela tem uma capacidade de criação, de criatividade imensa, e mesmo depois, né, mesmo depois da menopausa e nos outros momentos. E o que a nossa cultura faz? Desvaloriza tudo isso, Sim, né, até nos traz o medo do envelhecimento, nos faz não saber lidar com essas mudanças de não, fase inclusive que a gente inclusive vive naturalmente. inclusive a indústria coopera para isso, né, porque, por exemplo, para homem Totalmente. não tem nada que a gente tome para evitar engravidar, por exemplo, né, mas para mulher há quanto tempo que Exatamente. já tem já a pílula para tomar para bloquear isso aí, né. E Exatamente. uhum, E assim, Dani, foi interessante trazer isso, porque a mulher, quando ela está tomando anticoncepcional, quando ela faz o uso contínuo de hormônios, ela não está vivendo essa ciclicidade. sim, E essas alterações, elas são extremamente importantes para nós. Né? Essas alterações, elas nos trazem essa consciência dos ciclos da vida, realmente, nos sim, auxiliam a ter essa capacidade de tanto de criar coisas novas, a partir de capacidades que a gente tem em cada momento do nosso mês, isso se torna mais fácil, sim, mais fluido, como a capacidade de finalizar coisas que não fazem mais sentido na nossa vida, né? sim, Porque a gente fala que isso é o ciclo de vida, morte e renascimento, que a gente vai passar por muitas sim, vezes por ele durante a nossa vida, e a gente, via de regra, não olha para isso. sim. Né? A Não, gente segue ali num e fluxo e eu simplesmente prefere tentar estar sempre igual, assim. Então a gente busca essa linearidade, que é uma característica masculina, uhum, e se afasta dessa flutuação e sim. desse movimento espiral que é o feminino. Eu Né? O imagino feminino então ele não é linear. que no teu trabalho, de certa forma, tu pode colaborar a mulher a enxergar o copo meio cheio nesse momento, né, e não meio vazio, Com né, certeza, com porque certeza. por tudo que tu trouxe aí de criatividade, de momento físico que altera, né, eu fico pensando Isso. aqui, a galera da corrida aqui, tem muita corredora aí, que frequenta Uhum, o canal aqui. E então imagina assim, ó, vai marcar uma maratona. Pô, se ela uhum. tiver esse entendimento aí junto com ela, talvez, com certeza, Exatamente. isso é uma coisa a acrescentar no próprio treinamento para compartilhar com o professor, com professora, Com para certeza. ela achar até o dia melhor que vai ser para ela para funcionar bem isso aí, né. Com certeza. E, assim, o que eu tenho trabalhado hoje, trazido hoje nos atendimentos, é esse conceito de sincronização do ciclo, né. Então essa capacidade da gente entender em que momento eu tenho mais facilidade para determinadas coisas, em que momento eu tenho mais dificuldade para essas coisas,
E eu acho que o primeiro ponto é que quando eu tenho essa consciência, eu me aceito como eu sou, eu não estou tentando lutar contra a maré, Sim, que é o que acontece com a maioria das mulheres, que fica tentando ser igual todos os dias, produzir igual todos os dias, sim, só que isso não vai acontecer. sim, Então, isso é uma fonte de frustração e de estresse imensos, sim, porque a mulher tenta, né, e quer abafar ali sim, o que o corpo está pedindo. sim, Exatamente, então gera muito até assim, por exemplo, pensando no exercício físico, até a desistência. A mulher sim, começa a correr e chega ali naquela semana de TPM, começa a ter queda hormonal, começa a baixar o desempenho e aí fica se sentindo, sim, isso aqui não é para mim, então não vai dar, não dá conta sim, daquilo. Mas se a gente entende que, bom, aqui eu diminuo o ritmo, talvez nesse dia aqui eu vou caminhar, eu não vou correr, eu vou fazer um exercício de mais baixa intensidade, né? Então, nesses dias. E, inclusive, assim, Dani, uma coisa interessante de trazer para compartilhar é que até então, tudo que a gente tem, ou não vou falar tudo porque começou a mudar, né? Graças aí às mulheres que estão sim, também tomando frente. Uh, mas tudo que a gente tem de estudos científicos, vamos falar aqui na área de movimento, né, de exercícios, enfim, a corrida, até a musculação, poderia falar. uhum, A grande maioria dos estudos são feitos com mulheres que não menstruam mais ou que tomam anticoncepcional, ou sim, não incluem mulheres sim. nesses testes. Ou tudo novo que surgiu aí. Exato. Sim, Então, o que era feito até então? E até dentro da medicina mesmo, que coração, cérebro, tudo, o que era feito até então? Se aplicava para as mulheres a mesma coisa que para os homens, como se a mulher fosse um homem pequeno. Ah, a sim, mulher é menor, sim, né? Mas não é isso, a gente já sabe, hoje em dia já tem estudos demonstrando que a mulher funciona de uma maneira totalmente diferente. Como eu trouxe ali no início, o nosso cérebro ele vai ativar diferentes áreas em cada fase da menstruação em função dessa variação hormonal. sim, E a gente entender isso é realmente uma mudança assim, muito significativa. Porque a gente consegue dar sequência nas coisas, dar sequência nos projetos, se aceitar, então isso vai trazendo um senso de valor, e aí tu me perguntou antes o que eu vejo, né, nas mulheres, que na verdade é o que me motiva a continuar e a fazer esse trabalho, é ver essas mulheres se aceitando, se valorizando, reconhecendo o seu valor, porque o que eu mais vejo chegar até mim são mulheres inseguras, que não têm consciência do valor e das suas capacidades, que não acreditam em si. E sim, a partir do momento que a mulher vai tomando consciência dessa potência que ela é sim, e da sua capacidade, e entendendo o porquê que não, hoje realmente, hoje é um dia que a minha capacidade, por exemplo, de me comunicar com alguém não vai estar tão boa quanto lá na outra semana. se cobrar na medida certa, né? Exatamente. Se cobrar na medida certa. E O, aí voltamos para o autoconhecimento, né? Eu saber quem eu sou, eu saber como eu funciono, como é que o meu corpo funciona e o que eu posso fazer para tirar mais proveito disso e inclusive para além de bem-estar e manutenção de saúde, de fato, também eu ter mais produtividade, inclusive, sim, porque entendendo que a minha produtividade ela não precisa ser linear, eu não preciso todos os dias ter o mesmo desempenho, mas eu sim. vou conseguir me organizar para fazer o que eu tenho que fazer, para fazer as minhas demandas, de acordo com as minhas capacidades nas Sim. diferentes fases dentro do meu mês, né? Eu imagino assim também, Paulinha, mas querendo ou não, pensando pensando na ideia de uma família bem estruturada, que é o que eu acho que todo mundo deseja no fim das contas, né? É Uhum, importante uhum. também a participação do homem nesse entendimento aí, né? Sim, com Porque não certeza. adianta também, eu acho que a mulher procurar todas essas soluções que tu tem para dar aí, se muitas Uhum. vezes não tem um parceiro ou até mesmo os filhos em casa que colaborem para Compreendendo. entender o que ela está buscando também, né? Uhum. Porque daí ela vai Sim, buscar e pode encontrar uma barreira de alguém que está sim. alheio àquilo ali, né? Então, eu Uhum. imagino que isso também é
acaba sendo... O homem não participa, mas até certo ponto deve ter algum trabalho, tem algum tipo de trabalho para convidar o maridão em casa a se ligar junto nisso aí? Pensando aí, né, nessas mulheres que são mães e casadas, enfim, com certeza que as pessoas que convivem, o marido, companheiro, enfim, vai também ser afetado por essas alterações, né? Então, se a pessoa tem interesse de ter um relacionamento mais saudável, harmônico, em equilíbrio, ele também vai se beneficiar de entender como que essa mulher funciona e respeitar e cuidar dela nos momentos que ela precisa, né? E eu acho que isso vai se dar a partir de conversas e de interesse de ambos. Mas eu acho que só pelo fato da mulher passar a ter essa compreensão, ela muda. Sim. E ela mudando, ela vai mudando o ambiente que ela tá. Eu, como mãe, eu passo muito para os guris o que está acontecendo comigo, como que eu tô, qual o momento do meu ciclo que eu tô, eles sabem, inclusive as crianças, eles já entendem um pouco, mas porque eu compartilho. Porque realmente é difícil esperar que algum homem, se nem as mulheres entendem, se as mulheres se entendem e sabem direito sobre esse funcionamento e tão distantes da sua natureza, então esperar que eles por eles mesmos encontrem, busquem essa compreensão é bem complicado. Então, eu acho que a mulher, a partir do momento que ela vai se apropriando disso, que ela vai colocando seus limites, ela vai colocando principalmente as suas necessidades, porque aí reside uma grande dificuldade. As mulheres têm culturalmente eu não diria que é um hábito, mas esse padrão de colocar todos à frente, atender a todos primeiro, estar sempre disponíveis, principalmente, né, nesse papel de mãe, que se espera que a mãe faça tudo e que esteja sempre bem, sempre disponível, cuidando de todos. E as mulheres tentam, de fato, fazer isso, muitas delas, mas à custa do seu próprio bem-estar, das suas necessidades reais, perdendo, né? Se machucando. Inclusive à custa da sua saúde, né? Porque aí a gente entra também num ponto, né, Dani, que eu acho que é bem interessante da gente trazer, que talvez a maior dificuldade que as mulheres contemporâneas, as mulheres hoje em dia enfrentam, é conseguir conciliar todos esses papéis. Sim. Porque antes a gente estava dentro de casa, hoje a gente está na rua, a gente está no mercado de trabalho e a gente continua estando dentro de casa. Então, se não houverem essas conversas e essa mudança que é para todos, essa mulher vai continuar sobrecarregada. Mas eu acredito que uma mulher que se torna consciente de si, de todo essa sacralidade que é o corpo feminino e o ciclo, ela vai conseguir colocar em prática dentro da sua vida os seus limites saudáveis, atender as suas necessidades e não só as dos outros, né? Porque se ela não fizer isso hoje, a gente vai pagar com a saúde, como eu vejo muitas mulheres que chegam com problemas de saúde, com problemas emocionais, com problemas psicológicos, porque estão querendo abraçar o mundo e ninguém consegue, né, fazer tudo isso. A gente precisa de... Tu usou uma palavra aí que me chamou a atenção, Paulo, desculpa te interromper, mas para não perder o fio da meada na conversa aqui, da sacralidade, tu falou aí. E como eu vi de perto parte do que tu tens aí, quando a gente fez aquela vivência do respirar junto com o Márcio, né? Tem alguns elementos assim que são físicos. Tudo que tu tá me falando aí, para mim, tem base até científica, né? O que tu tá trazendo até agora aí é menstruação. A menstruação ela acontece todo mês. A mulher tem o TPM, isso acontece todo mês. Tudo que tu falou até agora aí... Mais ou menos. Mas enfim, tem uma base que eu consigo entender. Mas tem também, eu sei que tu aborda alguns assuntos assim que podem ser mais místicos, assim, um pouco. Que podem ser questões mais, assim, né, místicas, né? Sim. Da palavra já fica dito, né?
E aí, Uhum. quando a pessoa aparece, aí a mulher vai fazer a vivência contigo, vai pegar o teu trabalho. Como é que fica? Porque tem gente que é aquilo, tem gente que não acredita em nada, que não possa enxergar, que não possa tocar, que não possa ver, né? Uhum. E aí, como é que aparece algumas mulheres assim que tu tem que trabalhar isso para que ela compreenda que uma coisa está conectada com a outra e que não é uma bobagem e que é sério. Não aparece umas cabeça dura aí de vez em quando? Eu acho que é difícil, né, Dani, porque quem vem procurar esse tipo de trabalho já está aberta para isso e já está Sim. conectada com isso. E eu acho que isso que tu traz como essa parte mais mística no meu trabalho, Uhum. eu trago como espiritualidade. Sim, E eu entendo que a espiritualidade é uma parte de nós sim. e de todos, né? Tem Uhum. gente que não acredita Uhum. e eu até hoje assim nunca recebi nenhuma mulher que estivesse muito distante. E as mulheres têm uma facilidade muito grande de se conectar com esse não visível, com Uhum. esse mistério, porque isso acontece no nosso corpo. Sim, Né? Então, existe toda uma explicação científica de como as coisas acontecem, sim, mas existe uma energia, existe uma força invisível que a gente sente. sim, E quando eu começo a voltar para o meu corpo, e aí é engraçado, porque a gente tem uma ideia de que a espiritualidade está distante do corpo. sim. E dentro da espiritualidade feminina que eu abordo e a forma como eu trabalho, é exatamente o contrário. Existe essa compreensão de que a espiritualidade e o corpo estão totalmente conectados. Sim, Né? sim, Então, quanto mais eu estou na presença no meu corpo, quanto mais eu tenho consciência do meu corpo, mais eu vou estar com a minha intuição apurada, mais eu vou estar com os meus sentidos sim, aguçados, e isso vai me mostrar esse universo do invisível, do que não é visto, né? sim, Dessa magia, e o feminino é isso. sim. O feminino é esse mistério, o feminino é A gente sabe. essa magia, né? É isso que permeia as Sim. coisas. Não, só para deixar claro também que eu fiz meio que papel de advogado do diabo, assim, aqui, Do sabe? diabo. Né? Eu concordo e com tudo que tu falou aí. Para mim Aham. eu sou espírita também, a minha orientação de Sim. religião é essa, né? Então, para mim, tudo que Uhum. tu falou aí eu assino embaixo, mas eu trouxe porque eu sei que existe, né? Sim, Tem muito. e é curioso, Dani, porque quando as mulheres começam a vir assim para o trabalho presencial, que são os círculos, o círculo ele tem é feito toda uma ritualística dentro desse lugar, desse ambiente que a gente trabalha. Então, apesar de eu ter aí um embasamento que também é da psicologia, ter esse embasamento mais palpável, o que acontece ali dentro, tu sente. E a mulher tem muita facilidade de se conectar com isso e de sentir esse universo do que não é visto. Sim, Né? Então a gente abre um campo de trabalho, e falando das rodas, né, dos círculos de mulheres, é aberto um campo de trabalho, e essa espiritualidade feminina ela é muito livre no sentido de entender que a espiritualidade ela está em mim, ela sim, não depende de nada, e ao mesmo tempo trazer essa conexão com a terra e com a natureza como sendo esse templo, sim. né? A natureza é o próprio espírito, a natureza é É, ela a tá aí própria também, né? religião. Oi? Ela tá aí também, né? As coisas estão aí, igual o meu chinelo tá no meu pé, tem outras coisas que estão aqui também, né? Exatamente. Eu concordo, eu acredito nisso também. Independente de sagrado. Aliás, tem a palavra sagrado feminino, né? É uma palavra Aham. que aparece também quando tu fala do teu trabalho, né? Uhum. E eu tenho esse. Para mim, não precisaria nem ser feminino, tem um sagrado que é do ser humano mesmo, assim, Exatamente. né? Tudo é sagrado, né? Com certeza. E aí me diz uma coisa, Paulinha, pensando assim, alguém que está escutando aqui agora se interessou, uma mulher, né, alguma mulher escutando aqui, Uhum. tomara que sejam várias, né? Tomara. Quando chegar lá, chega no lugar assim, tu tem preparado o lugar, geralmente tu vai pegar um lugar bem especial
para realizar um trabalho em grupo, né? Uhum. Que é bonito, que é ligado à natureza, que eu acho que ajuda a despertar Uhum. tudo que tu precisa passar no momento desses, né? E aí Uhum. eu imagino assim que deva ter várias experiências emocionantes até, para que Uhum. tu deve ter compartilhado já, né? Sim. Então além de buscar o conhecer coisas palpáveis, né, sobre energia, igual a gente já falou, eu acredito que também quem participar pode acabar tendo uma experiência bem emocionante aí também, né? Uhum. Ou tô Com enganado? certeza. Não, com certeza, Dani, porque quando a gente entra em contato com o nosso mundo interior, e eu acho que é isso que a gente se dispõe toda vez que eu abro uma roda, eu tô fazendo um convite para essa mulher olhar para dentro de si, Sim. né? Parar um pouco a correria e as demandas sem fim e ter esse momento para si, para se olhar, para se sentir, para se perceber, para refletir sobre a sua vida. E dentro de cada encontro eu trago temas relacionados com o feminino, cada encontro um tema diferente. Uhum. E sempre, eu te diria que sempre tem bastante emoção, porque acessar coisas adormecidas, quando a gente pensa em olhar para dentro, às vezes pensar, o que eu vou encontrar lá dentro, vai ser ruim, tenho Sim, medo, sim, mas eu vejo muitas mulheres encontrando muita luz, sim, se reencontrando com uma força interior que estava ali adormecida, se reencontrando às vezes com uh, a força da ancestralidade da sua mãe, da sua avó, recordando isso, sim, né, das suas raízes, aquilo da onde que ela vem, o que sustenta essa mulher. sim, Então, eu acho que olhar para o ser humano sempre que tu convida uma mulher ou um ser humano, seja se for homem ou se for mulher, a se olhar com esse olhar amoroso e realmente buscar dentro de si, sempre vai ter emoção envolvida, sim. né? Sempre vai ter. E eu já vivi muitos momentos emocionantes aí na minha vida, Imagino que sim, certeza, eu imagino que sim, nesses né? grupos. Eu imagino que E, sim. e, um, e uma outra coisa, Dani, interessante assim dos grupos que eu acho que é uma coisa que muda muito as mulheres, é uma sensação de pertencimento. Uhum, Porque quando a gente abre um grupo, seja ele de uma noite, de um final de semana, ou a Roda da Lua, que é um grupo que já vai para o 4º ano de trabalho, uhum, as mulheres entram ali e se conectam muito facilmente uhum, e se sentem acolhidas e se sentem pertencentes àquele espaço, se veem refletidas nas outras, se identificam com as outras, né? Se veem a partir das outras também, e veem como as outras mulheres também vivem coisas semelhantes, têm dores semelhantes e alegrias semelhantes, sim, e muito provavelmente ninguém vai entender e ouvir e enxergar uma mulher como outra mulher. sim, Porque, como tu falou lá no início, nós somos diferentes. Nós sim, somos sim. bichos diferentes. É bem diferente, né? Paulinha, tu não faz sozinha esse trabalho, né? Tu tem uma colega que te acompanha nisso também, né? Eu tive no início, Uhum, mas sozinha acho que nunca estamos, né? sim, Eu sei que eu tenho uma força da sim, espiritualidade muito grande, sei que sou muito conduzida, muito guiada nesse trabalho. sim, Mas hoje eu posso dizer que eu trabalho sozinha. Eu sim, eventualmente faço projetos, vivências, uhum, enfim, com outras uhum, mulheres que trabalham também com isso. sim, Mas eu comecei com uma amiga, nos primeiros anos nós fizemos juntas o projeto, e aí depois ela resolveu sair e eu continuei aí então sozinha, né? bacana. Sozinha, mas nunca só. Mas e foi um chamado para ti, pelo visto, isso, né? Eu vendo tu falar aí, observando o carinho que tu tem por tudo que tu narra aí, parece que Uhum. tu enxergou como um chamado na tua vida também, e tu te sente totalmente plena para seguir esse trabalho, né?
totalmente realizada, assim, né, Dani? Eu, como eu falei lá no início, eu sou formada em Direito, ainda trabalho até com isso, Uhum. mas esse trabalho realmente é o trabalho que é o meu trabalho de alma, assim, as Sim, pessoas falam na missão, no propósito de vida, eu sim, acho que além de ser mãe, porque mãe sim. também é uma grande prioridade, ser mãe, a maternidade é prioridade na minha vida, Uhum. mas com certeza esse trabalho é uma realização, assim, tenho o privilégio de me sentir realizada fazendo algo que eu sei que estou entregando o meu melhor e estou vendo o quanto o alcance que isso já teve até aqui, já vi muitas mulheres assim, já tive muitos relatos de mulheres que às vezes passaram por mim e depois eu não soube o que aconteceu, aí uns anos depois eu encontro e aí eu descubro que ela simplesmente mudou de vida. Sim, Aconteceu algo muito grande, uma transformação, uma mudança que era necessária e que eu participei. Então isso é muito gratificante, né? sim. Eu sabe que eu trouxe esse ponto porque a gente está no 14º episódio aqui, é um por mês que eu faço, né? E Uhum. quando eu trago as pessoas que eu convido para vir aqui, eu acho que eu sempre consegui acertar nisso. De todo mundo que passou por aqui, eu enxerguei que a pessoa, o que ela trouxe para fazer aqui, era um propósito, assim, que ela tinha, sabe? Uhum. Porque eu acho Uhum. que aí, quando encontra isso aí, sempre vai ser comercial o que eu falo aqui, mas é verdade. Sim, Eu tô vendo sim. tênis de corrida. Eu nunca fiz nada com tanta paixão que nem eu faço atualmente, Uhum. entendeu? Então, Uhum. é muito Uhum. difícil que alguém vá pegar um produtinho que nem eu e explicar e atender do jeito que eu faço, sabe? Sim. Porque eu Uhum. acredito que, claro, vai ter os igual, mas melhor o cara vai ter que ser bom, Uhum. porque tem amor no negócio também, né? Claro. E aí aqui já passou um professor de jiu-jitsu que lidava com crianças especiais, Aham. com um professor que é corredor, se comunica com a galera e também ele ama o assunto. Enfim, e Uhum. por isso que eu trouxe esse assunto, porque com certeza alguém que procurar a Paulinha aí, você que passa por aqui e de certa forma confia no que eu faço Será aqui, bem-vinda. vai ser bem-vinda, não tenha nenhuma dúvida Vai disso. ser acolhida, abraçada, vai ser uma alegria aí poder receber a tua Eu, audiência eu e não. conduzir as mulheres nessa jornada de despertar, né? A gente poderia falar dessa forma. Sem dúvida. Essa reconexão consigo E, mesmas, E né? é necessário isso, sem dúvida, porque até quando a gente conversou fora do ar aqui, eu trouxe um exemplo de como é que era a vida no tempo das nossas mães, né? E como que é hoje, como que a Uhum. mulher mudou, né? Quando nós estava lá nos anos 80, no jardim A, Sim. B, a posição que tinha as Aham. nossas mães, né? E aí Sim. tu hoje como mãe também, ó, como mudou isso, né? Isso aí mudou muito. Claro. Então tem É. que ser, tem muito, com certeza a transformação em cima da mulher foi muito maior do que eu acho que foi em cima do homem, né? Com Um, certeza. um lado se expandiu e o homem, pelo contrário, o homem eu acho que até teve que aprender a se recolher um pouco também, né? Então assim, eu acho que se tem um campo que interessante para explorar é esse que tu tá trabalhando aí. Porque tem coisa, Uhum. tem coisa acontecendo aí. E que Com aconteceu com o certeza. tempo, né? É, eu acho que a gente ainda está numa transição, a gente ainda está numa busca, ainda não chegamos nesse equilíbrio. Eu tenho muita fé, ainda tenho muita fé na humanidade, nas pessoas, e acredito que a gente pode melhorar e viver melhor e viver com mais, de uma forma mais saudável, né? Sim. Em todos os aspectos. Mas ainda tem muita coisa para melhorar. As mulheres ainda estão batalhando bastante para isso. Sim, E ainda tem muitas dificuldades, né, Dani? sim. Ainda, ainda Tem não. coisa para melhorar aí e tu pode ajudar com isso. Com certeza. Então, Paulinha, eu te falei que uma hora passa rápido, né? Bah, muito rápido. Passa Podemos rápido. falar mais. Não, passa. Eu quero falar mais uma coisa Não, só, fica à vontade, linkando, nós não estamos presos ao horário, só que linkando. eu não quero te trancar também, né? Tô preocupado com isso Não, também. e temos o tempo aí do ar, não sei quanto Ah, tempo podemos ficar no ar. não, Ah, não, fica à vontade, mas pode falar. linkando, né, com o teu trabalho, com a Uhum, questão do exercício físico, do uhum, movimento, eu acho que um ponto
muito importante, um ponto crucial para as mulheres é entender que a cura, a mudança, a transformação está também no movimento. Não existe como a gente fazer essas transformações sem pensar em movimentar o nosso corpo. Eu trago muito para os trabalhos, especialmente para os retiros, eu trago a dança, que para a mulher é algo muito curativo, muito libertador. E até pensando que o nosso corpo guarda todas as memórias, né? O movimento, ele tem essa capacidade de nos ajudar a soltar. Quem corre aí sabe, né? Quantas vezes a gente escuta que as pessoas, que vai correr, que é uma meditação ativa, que sai dali. Claro, tem toda a questão física, mas tem a questão energética também. Claro. Então, o movimento é cura, né? E isso é algo que eu sempre trago para as mulheres que eu atendo, que ter esse olhar. Claro, a gente vai se olhar a partir de conversa, a partir de um viés mais psicológico, especialmente nos atendimentos que são online, mas eu sempre vou fazer esse convite para essa mulher observar como é que está essa qualidade de vida, como é que está se alimentando, como é que está se movimentando, como é que está dormindo, porque tudo é uma coisa só, né? Tem o espírito, mas o espírito funciona em cima de uma carcaça aí, né? Essa carcaça é o corpo que, exatamente, o corpo que está sustentando tudo, então a gente tem que cuidar dele, né? Muito além de qualquer questão estética, mas cuidar desse corpo como a nossa casa mesmo. Com certeza. Eu canso quando eu saio para correr, eu já falei várias vezes isso aqui, que várias vezes eu vou correr e é um momento espiritual para mim também. Chega a ter situações de alguma coisa que eu estou em dúvida, algum probleminha para resolver, que eu chego a separar, não, eu vou cuidar disso na hora que eu for correr. Claro. Eu vou pensar sobre isso na hora que eu for correr, e várias vezes daí aparece uma solução bem fácil que estava na minha cara e eu não vi. Mas precisa aquele momento. Claro, com certeza. Paulinha, isso aí. Vai tá aqui na tela, vai aparecer, eu vou passar para eles todo o teu serviço, o teu Instagram, site. Maravilha. O que tu tiver aí, que eu vou pegar depois, vai aparecer na tela aí. E assim, moçada, que passa por aqui, que acredita um pouquinho em mim, né? A gente não é mainstream aqui de nada, mas assim, já tem uma galera que confia na gente, pode ter certeza, se você seguir essa moça aqui, que eu conheço há muitos anos, você, mulher, que está interessada em buscar, se conhecer, melhorar sua vida, não está legal, está desencaixado em algum ponto, com certeza vamos juntas. Vai poder ajudar você, não tenho a menor dúvida. E assim, com certeza, tudo que ela realiza é num lugar que é um paraíso na Terra, entendeu? Então, o cara mora em São Paulo, tô pensando em fazer alguma coisa, olha, bota... Tem online também, né, Dani? Tem online, então a gente tá com essa facilidade. Começa pelo online e quando vê, ela vai estar marcando uma vivência lá, você vai gostar de ir. E eu não tenho dúvida nenhuma que o que ela faz aí vai colaborar com a sua vida aí, não tenho nenhuma dúvida disso. Eu assino totalmente. Obrigada, querido. Paulinha, obrigado. Grande Dani, um prazer, amigo. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, pelo convite. Uma honra aí conversar contigo e entregar um pouco da minha história. Eu agradeço muito, não poderia ter sido com outra pessoa mesmo, a situação que foi hoje aqui. Um abraço para o pessoal aí, um abração, um beijão no Márcio. Obrigada, querido. Obrigado igualmente. Pelo tempo aí também que disponibilizou para com certeza. E tamo junto. Alegria. Né? Tamo junto. Com certeza. Obrigado, Paulinho. Obrigada, valeu. Grande beijo. Foi então o 14º Viva Mais Vida podcast. Espero que vocês tenham gostado. Manda comentário, manda mensagem. Qualquer dúvida aí que eu puder ajudar também para colaborar, fazer o meio campo com o que foi dito aqui hoje. Estou aí à disposição. Valeu, obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.